Fala pessoas, dia 27/9, terça-feira. Ontem não deu pra fazer vídeo, mas hoje cedo a gente faz pra dar uma compensada. Delegados da PF denunciam Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Grupo de 131 delegados da PF protocolou notícia-crime contra Moraes no caso da operação contra empresários bolsonaristas acusados de golpe. E a coisa tá ficando um pouco mais pesada. Você vê que delegados, muitos contra o Moraes por causa da decisão contra empresários. Mas o problema aqui não é só esses delegados, tá? Aqui temos a New York Times fazendo uma matéria. Para defender a democracia, o Supremo, do Brasil foi muito longe, talvez exagerou. Aqui o Glenn Greenwald fala: New York Times examina o debate crucial entre o STF em geral e Alexandre de Moraes especificamente. Se tornar autoritários e estão abusando de seu poder, com censura e outras medidas bem raras para tribunais, em nome de salvar a democracia. Você pode ficar meio confuso? Eu já anotei aqui, vídeo exclusivo, a gente comenta sobre a opinião do Glenn Greenwald, por isso que ele tem essa opinião aí. Por que ele tem essa opinião tão assim inusitada para muita gente em relação ao Moraes? Mas faz sentido e a gente vai ver que quando a esquerda começa a falar que a esquerda está exagerando, é porque o negócio pode mudar. É aí que muda. FN, é hora do amor vencer o ódio. E olha só o que ele posta, a foto de quem posta. Fala também da Dilma. Ontem pude olhar nos olhos da presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo e discurso golpista e ódio à esquerda, Na verdade, ele falava muito contra o Lula, muito contra o PT. Horrores. Mas alguma coisa mudou. Mistérios, são mistérios, FN encontra Dilma e pede perdão por ter propagado o antipetismo. Olha só, que coisa bonita, E a gente vai vendo padrões aí por todos os lados. Só o povo... E sabe qual é o problema? Esse cara influencia o seu filho, muitos jovens aí acabam assistindo e acabam moldando a cabeça. Esse é o problema. A esquerda tem muita força hoje por ter aí controle das TVs, mídia, artistas. É tanta coisa, é uma luta tão desigual. Mas não desistimos. Com Lula ausente, Bolsonaro foi o grande perdedor do debate, veja. Então o Lula não vai, faz o WO, mas quem perde é aquele que foi para lutar. Não faz o mínimo sentido. Ainda bem que tem outros portais, que por mais que não são de direita, falam: sem Lula, Bolsonaro pauta o debate do SBT e vence discussão de cientistas. Isso é o básico, Provavelmente até os meus esquerdistas que estavam lá falou isso. Só mesmo a Veja com esse tipo aqui de postagem, Bolsonaro confirma a ida ao debate na Globo. Vou entrar na sala do capeta. E ele vai realmente. Já o Lula, confirma a ida ao último debate e diz que, se eleito, irá recuperar o direito do povo de comer. E ele falou o seguinte: o petista ainda explicou a sua ausência no debate realizado na noite de 24, sábado, pois já havia marcado antecipadamente 2 comícios em São Paulo e não poderia faltar. O evento foi realizado por Terra, SBT, Estadão, Eldorado, Nova Brasil, FM, Veja, CNN. Tanta gente, mas não foi suficiente. Porque o Lula tinha um evento muito importante aí para, 100 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas. Não quis falar para milhões, Porque era muito importante o seu comício. O Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que causaram na minha vida, diz o Lula sob sua prisão. Ou seja, ele, uma pessoa do Estado, vai querer pegar mais dinheiro do Estado. Adivinha de onde é esse dinheiro? De onde vem o dinheiro do Estado? Para ele, porque ele foi injustiçado. Olha só que coisa. Lula elogia Fidel Castro durante evento partidário em São Paulo. Eu certamente iria derrotar o Fidel Castro na quantidade de horas que ele falava. Não com a competência dele, com a qualidade dele, mas com a minha rouquidão, afirmou o petista. Então, elogiando Cuba, Fidel Castro. Um dia a água bate na bunda, quem sabe o povo acorda, Já era para ter acordado há muito tempo. Na verdade, o brasileiro é o seguinte: é o peixe dourado. Ele dá a volta no aquário e esquece. Esqueceu, deu 4 anos, esqueceu que é Dilma, esqueceu que é PT, esqueceu Lula. Lula então nem se fala, Porque colocaram a Dilma aí. A esquerda sabe que o Brasil tem memória curta. Campanha de Lula confirma que não terá texto final no plano de governo no primeiro turno. Segundo aliados, a ampliação do arco de alianças impõe um diálogo permanente sobre o programa. Então, vamos dizer assim que eles não querem falar exatamente qual é aí o programa, o plano de governo. Então você vota sem saber exatamente o que os caras vão fazer. Porque eles nunca foram transparentes. Enquanto o Bolsonaro faz lives, vai pro cercadinho, conversa, reclamam muito disso, Mas é uma coisa que na verdade, nenhum presidente fez na história. O que eles fazem? Depois que eles estão lá no poder, eles somem, Aparece de vez em quando aí na mídia em alguns lugares, mas tudo é feito para aí o comunismo ser construído pelo mundo. O Papa Francisco cobra cachaça de Eduardo Suplicy. Não trouxe. O político levou um exemplar do livro Renda Básica de Cidadania, a saída pela porta para o Pontífice durante um evento na Itália.
E esse Papa que eu falo, eu achava que era globalista, cada vez mais se mostra comunista, né? Uma coisa... resumindo, é esquerdista, né? Barroso restabelece mandato de Renato Freitas e anula ato que decretou cassação, né? Freitas perdeu o mandato após ser acusado de invadir igreja em ato antirracista. Quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras, diz decisão. Ou seja, de certa forma, ele pode tudo, então quer dizer que ele pode invadir igreja, quem sabe ele pode fazer mais coisas, né? Porque aí não pode, quebra de decoro, aparentemente não pode para certas pessoas. Interessante, né? Carmen Lúcia determina a retirada de outdoors pró-Bolsonaro em Brasília. Outdoor aí, vamos dar um zoom em outdoor, esse aqui? Deve ser esse aqui. Brasileiros pelo Brasil, leve seus avós para votar, o Brasil precisa deles, a bandeira verde e amarelo e tal. Vamos dizer assim que algum empresário pagou isso aí porque ele quer uma mudança, né? Não tá dizendo. Outdoor com temática da campanha de Bolsonaro. Qual é a temática? Verde e amarelo? Né? Tem o nome do Bolsonaro? Tem o número dele? Tem alguma coisa, né? E olha lá, na decisão, a ministra deu até 24 horas para remoção sob a pena de 1 mil por dia de descumprimento. O que a gente fala, né? Em sabatina na Record, Bolsonaro acusa TSE de politicagem e desacredita casos de violência política, né? Então, será que tem politicagem? O que a gente viu na última notícia? TSE proíbe Bolsonaro de fazer live eleitoral na residência oficial da presidência. Ou seja, não para. É cada dia um negócio novo aí, né? Brasil está pior do que o resto do mundo para 62% dos brasileiros, diz Quest. A Quest identificou que 62% dos brasileiros consideram que o Brasil está pior do que outros países. Será que está mesmo? Esse é o grande problema. Por isso que o Bolsonaro fala, o conhecimento, o saber é muito importante, porque você pode ser manipulado. As pessoas estão reclamando, 62%. Só que tem aqui, ó. Em queda, a inflação do Brasil já é a sexta menor entre países do G20. Não só isso, enquanto caiu 9% de PIB em alguns países, o Brasil foi o único que caiu só 4% depois da grande crise causada pelo vírus. E agora está positivo, enquanto muitos países de primeiro mundo estão negativos. Como é que pode o povo achar isso, né? Guilherme Amado, Weintraub diz que votará nulo, bolsonarismo é corrupto e totalitário. Só isso aqui para lembrar mais uma vez sobre o Weintraub, né? Que a gente avisou tantas vezes, são tantos vídeos e quantos youtubers e pessoas que inclusive se descolaram do Weintraub, mas tem o mesmo pensamento do Weintraub até hoje, mas engana você. Tem 20 mil, 30 mil curtidas no Twitter, a gente fica só olhando. As pessoas não conseguem ver que existia ligação com essas pessoas. Fizeram super live, fizeram um monte de live juntos para derrubar o Bolsonaro. E pelo visto a pessoa não entendeu muito bem a situação. Estocada de Michele em ex de Bolsonaro irrita candidatos do PL no Distrito Federal. O que acontece é bem simples, para resumir, né? A Michele Bolsonaro tem aí, pelo visto, é o irmão dela, Eduardo Torres. Falou que ele é o principal, o único candidato da família Bolsonaro, deputado distrital. E aí a mãe do Renan, né, também usa o nome Bolsonaro. A Michele está dizendo que ela não pode usar, que é alpinista. Uma briga de família por cargo. Eu acho muito feio isso aqui, né? Mas enfim. Integrantes do MBL e do PSOL se agridem na Paulista. A PM tenta deter Guilherme Boulos. E que eu falo para vocês, sempre a mesma coisa. MBL sempre arranjando confusão para conseguir ter mais alcance. Aí é o que o pessoal vê. O pessoal que é mais assim, caldo, que não tem muito conhecimento sobre política. Não gosta do PSOL. Porque são pessoas de suposta direita. E quando vê uma briga dessa, fala assim, se eles estão brigando com o pessoal, os caras também, os caras são de direita 100%, eles são afrontosos, são corajosos, são os caras que eu vou votar. E é assim que o MBL conseguiu aí colocar tanta gente, perdeu um deputado estadual aí, mas consegue cada vez mais alcance, né? E não só isso, campanha de Boulos, PM que tentou prender candidato a apoiar Bolsonaro nas redes sociais. Mas você quer o quê? A esquerda fala assim, fim da polícia militar. Você acha que o policial vai ficar do lado da esquerda? Eles querem o fim da polícia. Claro que todo policial aí, pelo menos os, vamos dizer assim, os 100% alinhados, os caras vão ficar do lado de políticos da direita. Isso é lógico. TSE teme que tenha havido inscrição combinada de mesários bolsonaristas. E o que muda? Sinceramente, o cara pode ser aí de direita e ser mesário, mas ele não sabe que o cara tá votando ali dentro. Só se o cara for com a camisa verde e amarela, né? Que aí da seleção aí é perigoso. As pessoas são mal vistas se vestir a camisa da seleção, né? Só que mesmo assim, né? Tanto faz. É mais fácil mesários de esquerda atacarem, porque são um povo que tem aí mais histórico de atacar as pessoas. TSU detalha a parceria com o TSE para auditar 4,1 mil boletins de urnas no primeiro turno. Veja como será. Será que eu vou contar direito? Isso aqui é meio estranho. Tá? Eu fico olhando isso aqui, às vezes
Parece uma notícia boa, mas será que vai ser mesmo? Porque, e como é que é essa contagem? Será que não é só para falar assim, não contamos e afirmamos que realmente o resultado está certo? Pode ser que aconteça isso. Jair Bolsonaro fala, desconfie de quem lhe promete o mundo. Mula hoje fala em picanha para todos, mas quando estava no poder e a bomba da corrupção sistêmica explodiu no colo do povo, gerando a maior crise da nossa história, era isso que ele dizia. Assim é o PT, vende o paraíso e entrega o inferno. Em 2015, 10 de dezembro, pobres terão que comer arroz sem carne durante crise, diz Lula. 2015, quem estava no poder? Mas ele fala agora pra você o quê? Enfim, é fácil, né? É fácil, mas o povo brasileiro olha... Enfim, Joaquim Barbosa grava vídeo declarando voto em Lula e atacando o Bolsonaro. Essa aqui é o quê? Na época o pessoal falava, nossa, esse cara aí é esclarecido. Todos que foram colocados lá, todos, né, do Supremo, os caras são de esquerda. Né? Temos 2 agora de direita lá. E poderia ter 4, né, se o Bolsonaro for reeleito. Mas o pessoal, pelo visto, tem muita gente que acha que não. Né? Caetano Veloso põe fogo no parquinho e grava vídeo contra Ciro Gomes. Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira. Então tira Gomes, diz Caetano Veloso sobre candidatura de Ciro. Né? Os caras estão brigando com o Ciro mesmo porque o Ciro gostou de ser isentosfera. Entendeu? Porque... o cara já tá uma certa idade, a vida inteira brigando, ele e o irmão, com PT, rivalidade. Realmente é uma rivalidade que eu sinto assim, ser mais real até do que o do PSDB. É a teoria da tesoura, de certa forma? É, mas, enfim, dá pra ver que existe um atrito real aí. O sparring saiu errado. Homem morre ao ser esfaqueado após discussão política em bar de Santa Catarina. A briga foi motivada por desavenças políticas e familiares. Vítima era bolsonarista e o agressor petista. Olha só, né? Tô falando, isso aqui talvez não vai ir muito longe. O Metrópolis postou, mas talvez você não veja em outro portal, né? O pessoal vai passar um pouco o pano porque o agressor é petista. Mas vai anotando aí quantos, né? Na ONU, Lavrov reforçou as ameaças nucleares feitas essa semana por Medvedev e Putin disse: todas as leis e doutrinas russas se aplicarão nos territórios anexados na Ucrânia, incluindo as doutrinas de armas nucleares. Sim, a Rússia ameaçou uma guerra nuclear no plenário da ONU. Pois é, os caras não estão de brincadeira. Vocês acham que estão pro cara enfrentar o mundo, sofrer sanções, invadir outro país, você acha que ele não vai usar? Vai usar. Muito provavelmente vai usar. Né? A gente só espera que demore muito, o máximo possível. Até 2030, a situação... Enfim, não vou ficar falando coisa. Vídeo exclusivo, porque existe os meus vídeos exclusivos. Porque lá a gente solta as bombas. Aqui a gente pega um pouco leve. Estados Unidos prometem resposta sobre o uso de armas nucleares russas na Ucrânia. Alerta americano prevê consequências catastróficas após Vladimir Putin prometer usar todos os meios disponíveis para proteger a Rússia. E os Estados Unidos tá fazendo o seu papel agora, né? Tem que acordar para a vida. Né? Vou quebrar meu braço, minha perna ou qualquer coisa para evitar convocação. Quem são os reservistas que Putin quer mandar à guerra? E o pessoal tá desesperado, imagina, quebra um braço, a perna e tal, para não ir. Né? Teve até um caso de um cara que entrou armado e atirou no militar russo porque estava desesperado. Porque sabe que vão para a morte, né? Porque a Ucrânia tem muita arma lá de proteção. Então eles vão mandando e vai morrendo, vão mandando e vai morrendo. Imagina, 300 mil, por que 300 mil? O que tá acontecendo? Enfim... Embaixada, né, dos Estados Unidos no Brasil. Nossa confiança nas eleições brasileiras tem sido claramente reforçada por vários funcionários do alto escalão do governo dos Estados Unidos e permanece inalterada. O eventual reconhecimento dos Estados Unidos virá o candidato que vencer a eleição presidencial como resultado da nossa determinação sobre a integridade do processo eleitoral liderado pelo TSE, e não de uma negociação com qualquer candidato ou partido político. Mas o cara da embaixada se encontrou com o Lula, né? Deu uma conversa, e por isso que eles postaram isso, para dar uma passada de pano. Tô preocupado? Tão pouco. Tão pouco, às vezes tá tão indecisa essa coisa, tá tão enigmática essa eleição que eu fico vendo essas coisas, eu fico pensando, os Estados Unidos vai errar assim? Não sei. Deus, pátria, família, conservadora favorita nas eleições da Itália usa lema de Bolsonaro. Giorgia Meloni é a favorita para chefiar o governo italiano. A direita tá muito forte lá na Itália. A Giorgia Meloni fala muito bem, ela teve algumas posições meio erradas, mas depois ela se desculpou. Não sei se é uma direita 100%, mas como você pode ver, a Itália está cansada do que estava acontecendo durante todo esse tempo. Né? Tem muito país, o Brasil não tá nessa vibe de acordar para o que estava acontecendo, tá? Em relação ao vírus. Tem muito país acordando, tá? Governos estrangeiros recomendam o distanciamento de Bolsonaro. Você vê no prédio lá uma projeção contra o Bolsonaro, né? Na verdade, só os de esquerda. Os caras realmente vão pedir distanciamento do governo, fácil. Cubanos aprovam legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção gay e barriga de aluguel. Referendo apoiado pelo governo levou em consideração proposta conhecida como o Código das Famílias.
Pra Cuba, sinceramente, tanto faz, tanto fez. Lá eles não têm nem comida direito, né? Não tem carne, não tem papel higiênico. É tudo muito precário. Isso aqui é... Enfim. TV norte-americana diz que a versão do Capitólio de Bolsonaro pode ser ainda mais destrutiva. John Oliver, um dos principais apresentadores de TV dos Estados Unidos, tratou sobre o tema em seu programa. Esse John Oliver é esquerdista ao máximo, né? E fala que vai ter Capitólio aqui no Brasil. Eles estão com medo de acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Se vai acontecer igual, eu duvido. Pode ser que os militares façam alguma coisa. Eu vou esperar, porque é muito enigmático. Olha, estava mais fácil prever em 2018. Que em 2018, a força era muito grande. As pessoas não foram enganadas. Eu sabia que ia passar 4 anos. Muitas pessoas iam ser enganadas pela TV por youtubers que queriam carguinho e foram jogados de lado. Mas dessa vez, os caras fizeram muita coisa, né? Eles, vamos dizer assim, colocaram o Lula para concorrer. Você vê que tem um negócio, tá feio mesmo. Tá muito preocupante, tá pesada a situação. E a gente vai ver o primeiro turno como vai ser, tá bom? Galera, muito obrigado. Desculpa aí a falta de vídeo ontem. Tive uns probleminhas. Vou ver se eu consigo fazer 2 hoje para compensar, tá? A gente vai conversando. E, enfim, temos o canal, temos o Pix, não tem propaganda, tem Padrim, Patreon, membros, vídeos exclusivos, que eu atraso às vezes, mas quando sai um conteúdo, dá para você assistir bastante tempo, é mais de 1 hora. Temos aí também a questão do botão valeu, caso você queira, e o link da Amazon, que é muito importante. Compre qualquer coisa, ou faça suas compras no meu link da Amazon, que ajuda bastante o canal, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.